uma história linda, uma história emocionante, uma história de muitas lutas de Ruth e Noemi. Foram mulheres que sofreram muito, mas que certamente Deus agiu na vida delas. O texto conta sobre a família, sobre uma família que estava num país, Belém de Judá, sendo necessária aquela mudança daquele país, porque a Belém de Judá não estava tendo uma produção de alimentos ali, então eles tiveram que sair dali e se mudar para uma outra terra, que era a terra de Moabe. Se você olhar o mapa, Judá fica aqui, Israel fica aqui, tinha um rio, que é o Rio Jordão, então eles teriam que atravessar aquele Rio Jordão ali para ir para a terra de Moabe. Então já era uma luta para fazer essa grande viagem. Quando a gente vai se mudar aqui perto, já é uma luta, Quem está acostumado com mudança já sabe como que é. Imagina eles que mudaram de um país para outro país. E ali Elimeleque levou Noemi e levou seus 2 filhos também, Malom e Quilion. Infelizmente, o marido de Noemi morreu durante os períodos que eles já estavam em Moabe, e ela ficou somente com seus 2 filhos. E durante 10 anos, porém os filhos também morreram, ficando Noemi sem o amparo dos seus filhos e também sem o amparo do seu marido. E quando ela soube que a terra de Israel voltou a ser abençoada por Deus, voltou a ser visitada por Deus, ela desejou voltar para lá. E Noemi se despediu das noras, agradecida por tudo aquilo que elas fizeram por ela, e deu a liberdade para elas também retornarem para sua família. Você pode ir para o seu pai, para sua mãe, para sua família. No versículo 8 fala sobre isso. E deu também a oportunidade de buscar um outro marido. Versículo 9 fala sobre isso. E no verso 10 até o verso 14, Noemi insiste com elas para elas retornarem, porque aquilo ali não foi somente uma palavra, ela ficou insistindo para elas retornarem. E Orfa se despede e retorna para o seu povo, para os seus deuses, mas Ruth responde com uma expressão que todos nós conhecemos, é muito usada até mesmo nos casamentos, que é o versículo 16 e o versículo 17. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Só depois de toda essa insistência que a Noemi desistiu definitivamente de insistir com Ruth. Então, o que aconteceu? Elas voltaram até a terra de Israel. A terra de Israel encontrou todas as duas totalmente desamparadas. Toda a cidade, o texto diz que toda a cidade se comoveu por causa delas. E eles falaram, não é esta Noemi? Não é esta? E o versículo 20 e o versículo 21, eu peço que você me acompanhe na Bíblia, por favor. Diz assim, não me chameis Noemi. Noemi significa encantadora, prazer, agradável, ditosa. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, ou seja, encantadora, aprazível, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? E assim elas permaneceram ali em Belém. Nós estamos no mês da família, irmãos, que nós estamos trabalhando o tema seguinte: família da aliança, chamados para viver o propósito de Deus. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos para refletir sobre o seguinte tema: firmes na tempestade, quando a aliança sustenta a casa. Firmes na tempestade, quando a aliança sustenta a casa. Em primeiro lugar, eu queria pontuar algumas coisas aqui que Noemi enfrentou, mas ela jamais abandonou a aliança. E toda vez que eu falar de abandonar a aliança, eu estou me referindo a abandonar a aliança
com Deus e com os homens. Não abandonar a aliança com Deus e nem com sua família em si. Tá? Tudo bem, ó, ela não abandonou a família, não abandonou a aliança. Estou me referindo à aliança não somente com Deus, mas uma aliança com a sua família também. A vida trouxe muita tempestade para Noemi, muitas lutas, muitas provas, e eu poderia numerar algumas delas aqui. Talvez você já passou por algumas delas, mas o que Noemi passou foi algo terrível, irmãos. Noemi passou por fome. Noemi passou por mudança de país. Noemi passou por escassez. Noemi, claro, com toda essa mudança, ela teve muito trabalho na vida dela. Ela teve a perda do marido dela. As noras não eram de Israel, as noras eram moabitas. Então aquilo ali já gerou também um choque. Meus filhos vão casar com mulheres de outro país? Com certeza que aquilo ali, pelo menos no primeiro momento ali, Noemi sofreu com isso também. Até porque fazia parte do costume de Israel, né, casar com um povo da própria nação. E depois disso tudo, ela ainda perdeu os 2 filhos que ela tinha. Além de ter perdido o filho, certamente ela sofreu com uma falta de esperança. E ela, quando ela percebeu, ela teve que voltar para a terra sem nada, totalmente pobre, totalmente vazia, sem um propósito na vida. E ainda sem uma nora ainda, porque a própria órfã também abandonou Ruth. Olha quanta luta que Noemi, abandonou a Noemi, desculpa. Olha quanta luta essa mulher sofreu. E Ruth foi uma bênção na vida de Noemi. Ruth voltou com ela para a terra mesmo sem nada. Elas voltaram vazias. E Ruth se apegou a ela, mesmo olhando para a vida de Noemi, sabendo que Noemi não tinha absolutamente nada. E ela falou aquela frase que eu já disse: aonde você for, eu também vou. E se eu morrer lá, eu também vou morrer contigo. Aonde sepultar o teu corpo, o meu corpo também vai ser sepultado. Olha a fidelidade da Ruth, referente à família que ela teve ali, junto com Noemi. Então, Ruth e Noemi, elas enfrentaram uma crise que parecia ser uma crise interminável na vida delas. Mas Deus estava operando um plano maior. Amém, irmãos? Sua dor reflete hoje o impacto do pecado na fragilidade humana, diante de todas as dificuldades. Por que Noemi sofreu tanto? Ela cometeu algum pecado? Não, Noemi não cometeu um pecado específico, ou pelo menos a Bíblia não registra sobre isso. Mas o que a gente pode entender é a praga do pecado na nossa vida, a praga que o pecado tem no meio da família. Porque às vezes você pode culpar o seu marido, pode culpar o seu filho, mas o problema maior não é na pessoa em si, mas é no pecado. É o pecado que faz com que a gente se afaste de Deus. É o pecado que causa essa distância entre nós e Deus. E essa distância que é causada pelo pecado, com certeza causa todas essas coisas. Noemi estava fiel ao Senhor. Noemi permaneceu fiel ao Senhor mesmo com tudo isso. Noemi poderia se prostituir, irmãos. Quer saber? Deus me abandonou, Deus me deixou nessa luta, eu vou virar uma prostituta aqui em Moabe, vou viver minha vida dessa forma. Ela poderia fazer qualquer outra coisa lá que fosse contra a vontade de Deus, mas ela decidiu seguir a vontade do Senhor. E que coisa, que são essas coisas que o pecado pode causar na humanidade? Basicamente, o luto, a perda, a morte, a escassez e a desesperança. Se você conhece alguma família que esteja assim, saiba que o problema não é o marido, não é o filho, o problema se chama o pecado. Se ele cometeu o pecado, ou se a criança cometeu, ou quem seja quem cometeu esse pecado, é claro que esse pecado vai cair de alguma forma as consequências dele. E hoje, quais são as tempestades que a gente sofre hoje? Em segundo lugar, em primeiro lugar, a gente está entendendo que nós estamos firmes na tempestade quando a aliança sustenta a nossa casa. A gente viu todas as tempestades que Noemi sofreu e as tempestades que hoje nós sofremos. Hoje os lares são destruídos por causa do pecado.
Dificuldades financeiras obrigam os casais a se mudarem, né? Com certeza você deve conhecer alguém que veio de outro lugar, porque lá a dificuldade financeira era grande, então obrigou essas pessoas a se mudarem de lá. Isso é até comum no Rio de Janeiro, a gente encontrar com pessoas que às vezes vieram de regiões pobres, com seca, com muita dificuldade, e eles vêm geralmente para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. E aí eles fazem essa grande mudança. Irmão, a gente teve uma experiência na nossa igreja aqui, o próprio presbítero Luiz Nilo, como ele sofreu com a mudança daqui para lá. O caminhão dele quebrou algumas vezes durante a viagem, teve um prejuízo imenso, e nós estávamos acompanhando, a gente viu o sofrimento de uma mudança, como que isso faz. E isso do Brasil para o próprio Brasil, né? Então ali eles mudaram até de nação. Mas o que as dificuldades que a gente tem hoje? A gente tem essa dificuldade financeira, essa questão de mudança, isso gera trabalho demais, isso gera escassez. Alguns casais sofrem até com o abandono do marido ou da esposa, e isso, infelizmente, hoje não é algo tão difícil de se ver, isso acontece muito. As pessoas, o marido ou a mulher, ela sai do relacionamento para viver uma aventura, e essa aventura causa um sofrimento imenso no meio da família. Quem sofre com isso são os filhos que sofrem com isso. A pessoa abandonada também sofre com isso. E é até parecido, né? Porque para essa pessoa, esse marido que abandona, geralmente a pessoa, depois que acontece tudo isso, ela fala o quê? Para mim, essa pessoa morreu. Para mim, essa pessoa não existe mais. E é até semelhante ao que aconteceu com Ruth. É claro que o marido dela foi fiel ao Senhor, Elimeleque, ele morreu de uma morte ali no seu corpo, não estou falando de uma expressão simplesmente dizer, para mim não existe mais essa pessoa, mas hoje a gente percebe muitas pessoas falando dessa forma, para mim essa pessoa morreu, ela não existe mais. Então isso é uma das situações que a gente vê nos dias de hoje. E a mulher, ela acaba, geralmente é a mulher, né? Mas o homem também acontece isso com o homem, mas acaba cuidando dos filhos sozinha. Noemi sofreu e ficou com os 2 filhos sozinha. Claro que os filhos já estavam um pouco crescidos, então eles estavam trabalhando, e eles durante 10 anos ainda, depois da morte de Elimeleque, eles continuaram sustentando Noemi e as suas esposas. Mas o que a gente vê hoje são mulheres que são abandonadas com os filhos, e aí elas passam uma luta tremenda, terrível com essas crianças, ou até mesmo o marido também às vezes é abandonado pela mulher e fica cuidando dos filhos. É mais difícil acontecer, mas infelizmente também acontece. Aí essas crianças começam a crescer, e o que acontece com essas crianças? Elas abandonam o evangelho, abandonam às vezes até mesmo os pais, e elas começam a seguir um caminho diferente do que os pais queriam que essas crianças seguissem. Olha, está percebendo a bola de neve que é? O que o pecado faz na vida das pessoas, irmãos? Isso tudo é culpa do pecado. Então, às vezes essas crianças abandonam de tal forma que os pais perdem um contato total com essas crianças, ao ponto de parecer até que elas estão mortas, no sentido de que elas desapareceram. E realmente é algo terrível na vida dos pais que acontece isso. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa do que eu falei aqui. Talvez você esteja ouvindo essa história está certinho com a minha vida ou com alguém que você conhece. Saiba de uma coisa: o pecado é a causa de todas essas coisas que acontecem na família. As pessoas têm buscado uma identidade, uma segurança em um mundo que não transmite nenhuma segurança. Buscam seguranças no dinheiro, no bem material, e em muitas coisas que eu falo com toda certeza, pode te dar uma segurança momentânea, mas somente Cristo pode te dar uma segurança definitiva. Cristo, ele é a nossa esperança. Se você não tem nenhum tipo de esperança com mais nada, saiba que Jesus, ele é a sua esperança. Em meio a toda essa situação que você está passando, ou que você conhece alguém que esteja passando, creia que certamente Deus vai agir na sua vida,
E no momento certo, ele vai te tirar dessa situação, ou pelo menos ele vai amenizar essa sua dor. Ele agiu na vida de Noemi, que não abandonou a aliança com Deus e nem a aliança com a sua casa, quando tudo parecia perdido. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, versículo 1. Em terceiro lugar, a gente vai entender assim, como que Deus agiu na família de Noemi, por ela não ter abandonado a aliança. A gente viu que Noemi não abandonou a aliança, mas ela sofreu as consequências. A gente viu também que as consequências que o pecado causa nos dias de hoje. E agora a gente vai ver como Deus agiu na família de Noemi por não abandonar a aliança. Todo mundo achou em Ruth, capítulo 2, versículo 1? Vamos ler todo mundo junto? Tinha... Tem uma versão há uma interpretação que essa palavra parente aí é colocado como se fosse um amigo. Então, pelo que eu entendi no texto aqui, Boaz ele não era somente um parente de Noemi, ele era um amigo bem chegado, era aquela pessoa bem próxima. Então ele conhecia toda a história de Noemi. Ele conhecia toda a situação que Noemi tinha passado, que ela viveu indo para outro país. Então ele era uma pessoa bem próxima. E além disso tudo, ele também, o texto mesmo diz que ele possuía muitos bens. Eu não quero dizer aqui, você, mulher, principalmente, vou arrumar um homem rico e vou resolver o problema da minha vida. Não é isso a sua solução. Creia em Jesus Cristo. Se Deus quiser levantar um homem rico, tudo bem, pode ser até melhor, né? Mas não é essa a situação que eu quero apresentar. Né? Com certeza, essa questão financeira iria ajudar muito Noemi, ajudar muito Ruth. Em resumo aqui, Ruth, ela foi até o terreno de Boaz, porque a história é muito longa, são 4 capítulos, né? Ela foi até ao terreno de Boaz, que Boaz tinha a sua plantação, ali ela começou a colher os alimentos para o seu sustento. Boaz olhou Ruth de longe e procurou saber quem era a Ruth e descobriu quem era a Ruth, que era moabita, que o quanto ela sofreu junto com Noemi. E ali ele começou a dar alguns privilégios para Ruth, sabendo de todo o sofrimento que Ruth tinha passado. Por exemplo, deu água. Olha, você pode beber água com os meus servos, você pode andar com a companhia das minhas servas, exatamente para Ruth, por ser moabita, não ter o risco de ser abusada por alguns daqueles funcionários que tinham naqueles terrenos, porque não tinha somente o terreno de Boaz, ali tinha outros terrenos também, outros fazendeiros ali por perto. Então ele deu esse tipo de privilégio, ele preservou ela, amém, irmãos? Ele fez uma proteção exatamente para que Ruth não caísse em nenhum tipo de abuso como esses, né? Com todos esses privilégios, Ruth, lá no capítulo 2, no versículo 10, Ruth ela se sentiu profundamente agradecida por tudo aquilo que Boaz fez. E ela expressou, no versículo 11, ela falou aquilo de uma forma tão maravilhosa. Respondeu, desculpa, me perdi aqui. Melhor, tudo que Boaz expressou, tudo e Boaz expressa um motivo ainda pelo qual ele beneficiou Ruth, que está no versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Então Boaz viu a vida de Ruth, viu os comportamentos de Ruth, tudo aquilo que Ruth fez em favor de Noemi. Ruth abandonou o pai dela, Ruth abandonou a mãe dela, abandonou os deuses que ela tinha em Moabe e seguiu um Deus aparentemente estranho para ela, porque ela não conhecia. Claro que com a convivência ela conheceu quem é o Deus de Noemi. Mas ela abandonou toda a sua família
e seguiu Noemi para uma terra que ela não conhecia. E Ruth, ao demonstrar toda essa fidelidade, ela torna-se parte do plano de Deus, num plano divino, que futuramente culminaria no rei Davi. E depois ainda chegaria até Cristo Jesus. Uma mulher moabita gerou a descendência dos reis de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Uma mulher moabita gerou a descendência dos reis de Israel. E mais tarde, Boaz viu toda essa história que aconteceu na vida delas. Mais tarde, Boaz age como um remidor, como aquele que ia resgatar a vida dela, comprando e restaurando a história delas, que é também um reflexo do que Jesus fez por nós. Jesus comprou a nossa vida e Jesus nos resgatou do poder das trevas. Boaz usou todos os meios legais, ele também não entrou numa forma errada, não, ele seguiu todos os meios legais. Tem uma lei do levirato, que é em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6, não precisa abrir, que obriga o irmão a casar com a viúva. Se caso o teu irmão morrer sem filhos, ele teria que casar com a viúva e ter o primogênito seria não filho dele, mas seria considerado filho do falecido, para não perder a geração deles. Então essa era a lei do levirato. Era um costume que eles tinham. Por isso até que houve uma facilidade de você escrever a genealogia. Quando você olha aquela genealogia, você diz, não é possível que eles foram tão certinhos aqui, mas é porque essa lei favorecia e ajudava também a escrever a questão da genealogia. E ele, sabendo disso tudo, ele apresentou para a pessoa, para o primeiro resgatador que poderia resgatar a família. Isso está no capítulo 4. E aquele resgatador que poderia resgatar toda a família, ele até, a princípio, ele queria, não, eu quero terreno, eu quero tudo aquilo que era de Elimeleque. Aí quando Boaz falou para ele, olha, você pode ficar com tudo, inclusive você vai ter que casar com Ruth. Aí quando ele falou que teria que casar com Ruth, ele, não, então eu não quero. Então deixa, pode ficar com você. Você é o próximo? Sim, eu sou o próximo aí. Então Boaz assumiu todas as despesas dela, né? Porque elas viúvas, as viúvas, elas morriam de fome se não tivesse uma pessoa ali para dar o amparo. E essa pessoa deveria ser o marido ou seus próprios filhos ou os parentes mais próximos. Então, tudo isso aconteceu, toda essa história aconteceu com Ruth e com Noemi. Por quê? Por que Deus levantou um Boaz na vida delas? Porque elas se manteram, elas continuaram, permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis à aliança com Deus. Foram abençoadas com um resgatador que as tirou do caminho da desesperança e as colocou num caminho de paz. Isso tudo, irmãos. A história de Ruth é uma história maravilhosa. A história de Ruth aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro Redentor, que sustenta e transforma as nossas vidas e as nossas famílias. Em quarto lugar, como Deus age hoje na família que não abandona a aliança. Esse ponto é interessante. Como que Deus age hoje, irmãos? Boaz foi levantado por Deus para ser um resgatador daquela família. Uma família que não tinha nenhuma esperança. Ele foi um redentor, um resgatador de Ruth e de Noemi. Hoje, Jesus é o nosso redentor. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é que nos comprou com seu sangue precioso. Jesus é que colocou o seu corpo naquela cruz e morreu por nós, e deu a sua vida por nós, e nos comprou com seu sangue precioso. Aquele que comprou as nossas vidas se chama Jesus Cristo. E ele veio restaurar vidas. Ele veio restaurar a sua casa. Ele veio restaurar a sua família. Jesus Cristo
pode fazer todas essas coisas. Não abandone a aliança com Deus. Não mude as suas convicções que você tem acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, hoje nós estamos sendo bombardeados pelo mundo, dizendo que o melhor a fazer é ser feliz. Não, o melhor a fazer é crer em Jesus Cristo. Felicidade nós só temos em Jesus. Esse mundo não vai te trazer felicidade. Esse mundo não vai trazer a felicidade plena. Ele pode te trazer uma felicidade superficial, passageira, mas somente Jesus pode nos dar a felicidade. E Ele, igual eu falei de manhã, Ele nos traz uma paz. E essa paz que Ele nos traz é uma paz que excede todo entendimento. Em meio às tempestades, a nossa segurança não pode estar simplesmente em nossos maridos, ou nas nossas esposas, ou até mesmo nos nossos filhos. Mas a nossa esperança tem que estar em Jesus. Os nossos bens materiais, claro que são bênçãos na nossa vida, mas você não pode se apegar a isso. Você não pode achar que a sua confiança está nisso. A sua confiança precisa estar em Jesus. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu deixo de fazer, todas as coisas têm que ser para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive eu. Eu pertenço a Jesus e você também pertence a Jesus. Você foi salvo por Jesus. Ainda que você não queira, ainda que você resista a isso, saiba de uma coisa: Jesus escolheu você, e por todas as dificuldades que você passe na tua vida, se prepare, porque Ele vai te preparar por todos os caminhos. E se você resistir, infelizmente vai ser pior para você, porque Ele te escolheu. Amém? Amém. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu pretendo ser, né? Tudo aquilo que eu serei, eu pertenço a Cristo. Eu não vivo mais. Cristo é quem vive em mim. Não vivo mais eu, mas Jesus é quem vive na minha vida. Assim como Ruth confiou na fidelidade de Deus, somos chamados também a confiar em Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, a tu e a tua casa. Creia nele, creia nele. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na tua família, mas eu sei que tem pessoas aqui que têm dificuldades. Todos nós temos, a verdade é essa. Todos nós temos algum tipo de dificuldade na nossa família. Mas quando Jesus sai do meio da família, irmãos, aí que surgem os perigos. Por que, irmão, eu estou todos os domingos na igreja e por que nada acontece, nada muda? A maioria dos casais que tem problemas no seu casamento, você pode perguntar, eles não oram juntos. Nós precisamos orar juntos. Você ore junto com a tua esposa, com o teu filho. Mulher, ore junto com o teu marido. A maioria das pessoas que tem problemas na família não tem nenhum momento de devoção junto. Não abrem a Bíblia para ler juntos. Não oram juntos, não invocam o nome do Senhor juntos. E certamente Ruth e Noemi constantemente oravam ao Senhor. A maioria das pessoas que têm esses problemas não falam com Deus. Não colocam Jesus como centro e como dono de suas vidas. Eu posso muito bem falar, não, Jesus é o dono da minha vida. Mas eu creio nisso? Ou eu falo da minha boca para fora e não creio em nada disso que eu estou falando? Nós precisamos ter uma vida íntima com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando simplesmente você, mas irmão, eu estou todo domingo na igreja, mas minha vida não muda. Mas Jesus está ali, no meio da tua família. Você tem orado junto com a tua família? Você tem colocado a tua família realmente diante do altar de Deus? Eu tenho certeza que no tempo certo, Deus vai resgatar toda a sua família e Deus vai transformar isso. Eu tenho absoluta certeza
Se Deus quiser, na hora certa, no momento certo, no dia certo, Ele vai transformar toda a tua família. Tem histórias, irmãos, que nós conhecemos. Eu poderia dar diversos testemunhos, eu tenho certeza que você já ouviu algum testemunho desse também, de pessoas que colocam seu marido ou a sua mulher na mão de Deus, e essa pessoa constantemente se recusa a crer em Jesus Cristo. Eu já vi gente morrendo terrivelmente por causa disso. Não é que eu estou falando, ore para que isso aconteça. Não, nós temos o amor de Cristo na nossa vida e o nosso desejo é que todos se convertam, todos creem, todos comecem a crer em Jesus Cristo e confiar nele plenamente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando nós colocamos na mão de Deus coisas que Ele pode fazer coisas terríveis, às vezes, na vida de muitas pessoas que se recusam a crer no nome dEle. Então, talvez você esteja perguntando assim, então o que eu devo fazer na minha vida? Em primeiro lugar, permaneça firme durante a tempestade. Teve problema financeiro na tua vida? Não abandone a igreja, não abandone Cristo. As pessoas começam, não, eu tenho que trabalhar mais. Aí o que ela faz? Ela começa a faltar mais cultos, faltar aquele tempo de oração que ela tinha, aquele tempo de devoção que ela tinha com Deus, ela começa a abandonar. Então ela abandona aqui aqueles minutinhos que ela tinha de oração, ela já não ora mais, já não busca. E aí ela pensa, agora eu vou trabalhar mais e as coisas vão começar a andar na minha vida. E não acontece isso, irmãos, não acontece. E eu te digo com muita tristeza, se acontecer, se preocupe, porque Deus, Ele ama todo aquele que Ele tem por filho. E Ele açoita todo aquele que Ele tem por filho. E Ele, infelizmente, às vezes, posso falar que é infelizmente, às vezes Ele aperta a gente devido a algumas situações que a gente vive por a gente deixar de orar um pouco, deixar de refletir sobre a Tua palavra. Permaneça firme, não renuncie à aliança. Busque refúgio em Cristo, porque Ele não vai abandonar a tua casa. Jesus não vai abandonar a tua família. E da mesma forma que Ruth também foi uma bênção na vida de Noemi, seja um instrumento da graça de Deus na vida daqueles que sofrem. Seja uma bênção, exatamente como Ruth foi na vida de Noemi. Seja essa graça manifestada ali através da vida dela. Creia que, mesmo nas dificuldades, Deus está preparando algo maior para a sua vida e para a sua família. E no contexto atual, as pessoas dizem, que algo maior é esse? É um emprego melhor? Que algo maior é esse? É uma situação financeira, geralmente é financeira que a gente fala muito. Que algo maior é esse? Algo maior se chama Jesus Cristo. Vida com Cristo. Seu casamento, Jesus precisa estar no meio dele. Não vou ler como algumas expressões, nem na frente e nem atrás. Jesus precisa estar no meio do casamento. Que Jesus seja o centro do teu casamento. Eu vou buscar um emprego em tal lugar. Irmãos, ore a Deus. Pergunte a Deus se é da vontade dele esse emprego. Não, que isso, irmão? Como assim? A gente precisa ter vida íntima com Cristo, irmãos. A gente precisa ter vida íntima. Eu conheço um rapaz que ele disse assim, Senhor, eu estou desempregado. Se for da tua vontade, se não for da tua vontade, quando eu entregar o currículo, naquela época eu entregava o currículo no papel, né? Isso é um testemunho antigo. Se eu chegar em tal lugar e se não for da tua vontade que eu trabalhe naquele lugar, que eu nem pise na calçada. Irmãos, quando ele chegou com o currículo, na hora que ele ia pisar na calçada, o vigilante falou, ei, nem adianta pisar nessa calçada, porque aqui não tem vaga. Irmãos, é assim que Deus age na nossa vida. E o não de Deus é bom, irmãos. É bom ouvir um não de Deus. Não é ruim, não. É bom demais ouvir um não de Deus. Ouvir um sim de Deus é bom também, mas o não também faz com que a gente cresça. Faz com que a gente cada vez mais entenda qual é a vontade de Deus. Andar conforme a vontade de Deus, irmãos, é algo maravilhoso, porque tem coisas que a gente faz na nossa vida
que a gente não deveria fazer, porque a gente faz porque a gente não pediu uma orientação a Deus, não teve, Senhor, é da tua vontade viver isso. A minha vida e a tua vida não pertence mais a você, pertence a Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. Ruth pensou que a história dela havia acabado. Noemi. Noemi pensou que a história dela tinha acabado. Ela de doce, ela se tornou amarga. Mas Deus já estava escrevendo um novo capítulo na vida dela. Que era Boaz, uma representação como se fosse Cristo resgatando e salvando a vida delas. De Noemi e de Ruth. A nossa aliança com Ele é o que sustenta a nossa casa. A nossa casa é sustentada por Jesus Cristo. Nunca abandone a aliança feita com Deus e com a tua família. No dia do teu casamento você jurou fidelidade ao teu marido ou à tua esposa. Então, cumpra essa fidelidade. Nunca, jamais abandone essa aliança. Nós devemos permanecer firmes na tempestade. É o tema que a gente colocou aqui. Quando a aliança sustenta a casa. Em primeiro lugar, a gente viu as dificuldades, as tempestades que Noemi passou. E ela não abandonou a aliança. Em segundo lugar, a gente viu que as tempestades que nós passamos hoje são semelhantes às tempestades que Noemi sofreu. Em terceiro lugar, a gente viu como Deus agiu na vida de Noemi por ela não ter abandonado a aliança. Deus enviou um resgatador chamado Boaz. Em quarto lugar, a gente viu como que Deus age na família que não abandona a aliança do Senhor. Se você se sente vazio ou sem esperança, entregue-se a Cristo. Ele é o sustento da nossa vida. É Jesus que nos sustenta hoje. Eu gostaria de pedir para todo mundo ficar de pé. Feche teus olhos, por favor. Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa vida não pertence a nós, Deus. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Senhor, da mesma forma que essa pessoa se levantou, Deus, todos nós somos uma família. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa família neste momento, Deus. Essa pessoa que está sofrendo agora, pela perda do seu marido, pela perda dos seus filhos, pela perda da sua esposa, ou algum outro parente, mãe, pai. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essa pessoa diante do Senhor agora, Deus. Pedindo, Deus, que o Senhor manifeste a sua graça, o teu amor na vida dessa pessoa. Que essa pessoa entenda que Cristo é a única esperança dela. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que nos comprou com teu sangue precioso. É Jesus que vai nos resgatar de todo esse mal que há neste mundo, que o pecado causou na nossa vida, Deus. É somente Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não vivemos mais, Deus, pelos nossos próprios conhecimentos, pelos nossos próprios entendimentos, mas é o Senhor que nos direciona segundo a tua perfeita e agradável vontade, Deus. Que o teu nome seja exaltado no meio dessa família, e que essa família comece, se não está orando junto, que comece a orar junto.